Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus nos envolva sempre. Estamos de volta para dar prosseguimento ao nosso estudo da obra Depois da Morte de Leon Denis, hoje iniciando o estudo do capítulo 6, que vai falar sobre o cristianismo. Este é um capítulo um pouco mais extenso, que vai demandar aí uma divisão dos estudos. Então hoje nós faremos a primeira parte. Vamos trazer alguns alicerces importantes, digamos assim, aquilo que preparou, os fundamentos que deram espaço ou que permitiram depois a consolidação do cristianismo. Então hoje nós vamos falar desses alicerces, das bases, para que depois a gente possa desdobrar mais o cristianismo, o seu surgimento, como também o seu desenvolvimento. Mas antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os corações que têm se juntado a nós nesse estudo, que têm participado conosco, que têm partilhado desses momentos com a família NEP Paulo de Tarso. É para nós uma grande alegria contar com vocês, com a contribuição, com a colaboração de vocês. Ficamos muito felizes mesmo com as mensagens, com as dicas, as sugestões, as pessoas que nos têm encontrado falando que estão acompanhando a série, que a gente possa seguir mesmo sob a inspiração do alto, sobre essa influência boa da fraternidade, da troca, da partilha, seguir nos enriquecendo uns aos outros de luz, de aprendizados importantes para a nossa caminhada. Então, nosso muito obrigado, nosso sincero obrigado a todos aqueles que têm de algum modo participado, seja compartilhando, seja comentando, seja indicando, sugerindo, enfim, que o alto siga sempre nos inspirando. Então hoje, como falei, nós vamos adentrar o capítulo 6 da obra, mas nós não vamos falar hoje propriamente do cristianismo. Nós vamos falar hoje daquilo que antecede o cristianismo. Vamos falar um pouquinho ali dos primórdios, do início e tudo mais, mas essencialmente o foco do nosso estudo hoje é falar sobre, digamos assim, aquilo que deu a base ao cristianismo. Porque à luz do Espiritismo, à luz da revelação espírita, tudo aquilo que temos aprendido, nós vamos compreendendo que o cristianismo está inserido num processo maior, assim como o Espiritismo também. Nós vamos ver, e o próprio Kardec vai frisar muito bem isso, logo ao capítulo 1, por exemplo, de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar das 3 revelações, nós vamos perceber que se trata aí de um processo contínuo em 3 etapas fundamentais. Então não há como, de fato, entender mais a fundo o cristianismo, a sua proposta, bem como a mensagem de Jesus, sem antes lançarmos um olhar sobre esse contexto em que ela nasceu, sem antes lançarmos um olhar sobre o judaísmo, sobre a história do povo hebreu. E é justamente a isso que Leon Denis vai nos chamar logo no início desse capítulo. Nós precisamos entender melhor essa base para que entendamos depois a construção do edifício. Precisamos entender o arcabouço cultural, as características da primeira revelação para que a gente entenda melhor a atuação do Cristo. Até então, nos nossos estudos das outras tradições espirituais que vieram antes, a gente sempre fez assim. A gente olhou sempre para as características, por exemplo, do povo que deu origem àquela tradição espiritual, para ver como que muitas vezes as características, a gênese desse povo, estão muito relacionadas com as próprias características da mensagem da qual foram portadores. Então, por exemplo, quando a gente foi estudar lá sobre o hinduísmo, sobre o budismo, nós falamos muito sobre o povo hindu, sobre de onde vinham aqueles espíritos, quais as suas características, por quê? Muito das suas características estavam diretamente relacionadas com a característica da mensagem, ou das mensagens das quais foram portadores, no caso, o hinduísmo e o budismo. Então fizemos esse vínculo mostrando, por exemplo, que se tratava ali de um dos grupamentos de povos exilados que vieram dos seus sistemas em processo de reajuste perante as leis divinas, mas também com caráter de instrução, trazendo um aporte de conhecimentos mais elevados, mais abrangentes do seu sistema
para os povos terrestres, num processo de partilha, de compartilhamento. Então, um desses grupamentos é justamente o grupamento que se congregou ali no entorno do rio Ganges, com características particulares. A gente foi fazendo essa diferenciação muito claramente, né? Quais eram as características peculiares de cada um dos 4 grupamentos que vieram. Falamos mais especificamente de 3, hoje falaremos do 4º, o povo hebreu, mas a gente foi definindo quais eram as peculiaridades de cada um, as virtudes, né, os aspectos positivos, como também as limitações, os tropeços de cada um deles. Então a gente falou com relação ao povo hindu, depois a gente falou com relação aos egípcios, né, ao povo egípcio, que fazia parte também desse conjunto de grupamentos exilados, sendo esse grupamento do povo egípcio aquele com maiores conquistas intelectuais, morais e espirituais, e que justamente por isso a grande maioria desses espíritos já retornou ao seu sistema de origem. Vimos as suas características peculiares, bem como também vimos como essas características estavam ali impressas na mensagem, na tradição espiritual da qual foram portadores. E depois falamos, no último estudo, de um terceiro grupamento, mais heterogêneo, menos resiliente ou menos resignado com o processo de degredo, um grupamento que teve uma característica muito peculiar, que foi uma manifestação muito tardia de espiritualidade, então uma revolta com relação às questões espirituais, e por isso mesmo se dedicaram mais às questões materiais, né? Nessa sua característica de ser um grupamento mais heterogêneo, acabaram se misturando mais com os povos da terra e acabaram gerando muitos povos diferentes, né? Acabaram colonizando, digamos, toda a região indo-europeia. Então, os povos indo-europeus, ou também chamados de povos arianos. Então, deram origem aos celtas, aos nórdicos, aos germânicos, aos etruscos, enfim, foram se ramificando e foram se misturando com as coletividades terrestres, o que veio a ser a sua principal virtude, né? Se misturaram e deixaram, assim, mais intrinsecamente um legado muito precioso, sobretudo no que diz respeito às conquistas e aos progressos materiais. Mas, como, digamos assim, pedra de tropeço, essa resistência à fé, essa racionalidade muito grande, a questão do materialismo e tudo mais. Então falamos também desse terceiro grupamento para falar também das características das suas expressões religiosas, espirituais, que foram mais tardias, quando em comparação, por exemplo, com o hinduísmo, o budismo, né, as tradições do povo hindu e também do povo egípcio. Então foram mais tardias, mas existiram ali no povo nórdico, no povo germânico e especialmente no povo celta. A gente falou muito do druidismo, né, e da sua relação com o espiritismo. Então a gente já fez essa abordagem, aprofundamos um pouco mais em 3 desses grupamentos de espíritos que foram exilados. Mas ficou faltando justamente um, que é muito importante para o nosso estudo de hoje, que é o grupamento que deu origem aí ao povo hebreu. Quais eram as suas peculiaridades, quais eram as suas particularidades, porque entendendo melhor eles, entendendo melhor a sua mensagem, isso vai contribuir ou vai ser muito importante para a gente entender também o cristianismo. A gente deu uma ou outra informação esparsa, mas hoje a gente vai ter um enfoque mais na história, na gênese desse povo. Então vamos lá. Leon Denis começa logo ao primeiro parágrafo desse capítulo trazendo informações muito interessantes, né? Como a gente veio vendo ao longo do estudo até aqui, sempre o primeiro parágrafo de cada capítulo é um parágrafo muito bonito. É um parágrafo que ele dá um panorama geral para onde aponta o parágrafo, para o que vai ser tratado no parágrafo, ou melhor, no capítulo, né? Melhor dizendo. Então é sempre uma fala muito poética, né? Então ele diz assim: conforme a história, é no deserto que ostensivamente aparece a crença no Deus único, a ideia mãe
de onde devia sair o cristianismo. Então, por que da importância de estudarmos antes o judaísmo, o povo hebreu, Moisés, para depois entrarmos no cristianismo? É o que ele está falando aqui. A ideia mãe, digamos, o fundamento, a base principal está com esse povo. E o cristianismo vem depois assentar-se sobre essa base. É como depois vem o espiritismo construir ainda mais ou elevar ainda mais o edifício sobre essa mesma base. É a ideia da revelação, né, desse ramo, dessa tradição espiritual aí, do ramo judaico-cristão, do qual o espiritismo faz parte, e que vai ser composta por 3 etapas, digamos assim, primordiais. A primeira é a revelação com Moisés, com o povo hebreu. A segunda parte da revelação é com o Cristo, com a mensagem do Evangelho. Então, a primeira com enfoque mais na justiça, no Deus único. Depois você tem o Cristo com a mensagem do amor, com esse Pai Criador, providência divina. Depois você vai ter o Espiritismo vindo aí como terceira etapa, com o compromisso aí com a verdade, com o desdobramento de tudo que havia vindo antes, com ampliação filosófica, com a revelação das leis espirituais, de tudo que já estava ali em germe ou de maneira simbólica, na primeira revelação como na segunda revelação. Então, são 3 momentos de um mesmo processo, são 3 partes de um mesmo objeto. Poderíamos pensar numa árvore. Você tem a raiz, você tem o tronco e depois você tem a ramagem, né? Você tem aí as frondes. Então, a raiz, a primeira revelação, o tronco vigoroso, o Cristo, a mensagem do Evangelho, e depois você tem os desdobramentos, os múltiplos galhos que vão sair daí com a doutrina espírita e a revelação das leis espirituais que ela traz. Então, o próprio Kardec é quem vai frisar isso também, ressaltar essa importância, por exemplo, logo ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala dessas 3 etapas, né? Quando ele mostra essas 3 etapas, colocando inclusive como a primeira mensagem de um Espírito em o Evangelho segundo o Espiritismo, tirando aí o prefácio com a mensagem do Espírito de Verdade, você vai ter a mensagem de um Espírito israelita, em que, falando sobre essa era nova, a transição, ele vai falar desses 3 momentos, de como estão vinculados o judaísmo, a mensagem de Moisés, o cristianismo e o espiritismo, e de como Moisés foi esse espírito escolhido pelo Criador para se manifestar de maneira mais ostensiva, né? E como que a história, toda a jornada do povo hebreu tinha por objetivo também chamar a atenção dos demais povos e rasgar os véus, fazendo com que Deus, o Criador, né, o Criador único, o Pai Criador, pudesse ser agora melhor compreendido pelas demais coletividades. Então a gente está vendo que Leon Denis aqui está muito sintonizado com o que o próprio Kardec vai fazer, como também com Emmanuel. Emmanuel, no livro Consolador, no livro A Caminho da Luz, vai falar muito desse processo. Vai ter um capítulo dedicado a falar justamente do povo de Israel, do povo hebreu, que é o capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, que vai ser aqui uma referência importante para a gente hoje. Então a gente está falando do judaísmo, vamos pensar um pouco melhor a história desse povo, justamente porque neles ou com eles surge ali essa ideia-mãe que depois viria dar origem ao cristianismo. Então ele segue dizendo: através das solidões pedregosas do Sinai, Moisés, o iniciado do Egito, guiava para a terra prometida o povo por cujo intermédio o pensamento monoteísta, até então confinado nos mistérios, ia entrar no grande movimento religioso e espalhar-se pelo mundo. Então, aqui Leon Denis resume pontos capitais acerca da primeira revelação. Então, ele fala de Moisés, fala das características desse espírito, da sua preparação para a tarefa da qual estava incumbido, fala de qual era a finalidade dessa tarefa, a finalidade da revelação espiritual da qual o povo hebreu foi portador, Moisés um dos principais emissários, de como ela iria impactar, influenciar depois
o próprio desenvolvimento das demais civilizações, dos demais povos, das demais tradições espirituais. Está tudo aqui condensado. Quando ele fala Moisés, o iniciado do Egito, quando ele fala o pensamento monoteísta, até então confinado nos mistérios, e entrar no grande movimento religioso espalhando-se pelo mundo. Então aqui estão os fundamentos principais do nosso estudo de hoje. Mas falta-nos ainda pensar um pouco mais ou entender um pouco mais as características desse povo, né? Quais eram as suas características primordiais? Então Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 7, ele vai falar das características desse povo. E ele vai dizer assim, qual era a grande virtude desse povo? Qual era assim, a sua grande conquista? Justamente a conquista em torno da fé. Essa fé firme e esse compromisso, digamos assim, com o monoteísmo. Entre eles era uma raça muito forte, era um grupamento muito coeso, muito vinculado, muito homogêneo. De todos os 4 grupamentos que para cá vieram, era o mais homogêneo deles. O que explica, assim, toda essa sua força, apesar das muitas lutas, intempéries pelas quais passaram ao longo aí dos séculos, como conseguiram manter-se coesos, tendo até mesmo essa fé, essa crença no Deus único como um elemento de coesão para a sua jornada, a sua peregrinação aqui pela Terra. Então essa era a grande virtude, essas conquistas em relação à fé, ao monoteísmo, essa coesão, essa homogeneidade. Mas isso também acabou gerando aí a sua grande pedra de tropeço, que era o orgulho, o exclusivismo. Então acabaram cerrando-se muito em si mesmos, né? E não se dispuseram, não se abriram tanto à comunhão com as outras coletividades terrestres. Tendo recebido tanto como haviam recebido em termos de conhecimentos espirituais, naturalmente que mais seria exigido deles em termos de realização, em termos de partilha. Tinham essa tarefa, esse compromisso de partilhar com as demais coletividades essas suas conquistas, os frutos dessas suas conquistas espirituais, mas o que aconteceu é que muitas vezes, ou ao longo da sua jornada, acabaram fechando-se em si mesmos, num exclusivismo, né, assim, muito fraternos, mas dentro daquele grupo, muito comprometidos, mas para com os seus, e não acabaram se abrindo, interagindo muito com as demais coletividades. Então, se cristalizaram, digamos assim, no seu orgulho, na vaidade mesmo espiritual que possuía. Então, essa foi a grande pedra de tropeço desse grupamento, né? Enquanto que a sua grande virtude, digamos assim, foi justamente essa fé, esse compromisso, essa coesão. Como Emmanuel vai dizer, logo no início do capítulo, dos espíritos degradados na terra foram os hebreus, que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Então, essa coesão. Mais adiante, Emmanuel vai dizer, examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o orgulho dentro das suas concepções da verdade e da vida. Então, está aqui a característica positiva, como também a característica a ser trabalhada. Como nós falamos com relação a todos os outros grupamentos, né? Com relação ao grupamento que deu origem aos hindus, as suas conquistas também espirituais, mas acabaram tropeçando na questão das castas, das divisões e tudo mais. Os egípcios, aí, aqueles que tinham mais conquistas intelectuais, morais, mas também que mantiveram muitos conhecimentos muito restritos a um círculo muito estreito dos sacerdotes e tudo mais, que não abriram isso de uma maneira mais abrangente, os seus conhecimentos mais aprofundados com relação às reencarnações, ao próprio monoteísmo, isso ficou mais restrito. Falamos com relação aos povos indo-europeus,
grande virtude, foram à luta, misturaram-se com as coletividades terrestres, partilharam o que sabiam, investiram no progresso material da Terra, e a sua pedra de tropeço, a característica a ser melhorada, a questão da fé, da espiritualidade, muito apegados à materialidade, à racionalidade e tudo mais. No caso dos hebreus, a fé, a concepção no Deus único, né? Uma fé que lhes dava coesão, que lhes dava uma unidade, um grupo mais homogêneo, mas, ao mesmo tempo, o orgulho, a vaidade que os impediu de interagir mais, de partilhar mais. Mas, mais adiante, ainda nessa primeira parte do capítulo 7 do livro Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer: entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer um paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora. Então, a fraternidade forte entre eles, a disponibilidade entre eles é, por si mesmo, já uma grande lição que um dia haverá de vibrar também entre todos os povos de um modo mais geral, né? E essa fé soberana e morredora, que foi a sua verdadeira luz nas maiores lutas, aí, na jornada pelo deserto, sempre mantiveram-se fiéis a essa sua compreensão. Então, essas eram as características, digamos assim, fundamentais desse povo, né? O compromisso com a fé e, em termos de problema, característica a ser melhorada, o orgulho, a vaidade. E é justamente por isso, dirá Emmanuel também, que escolheu Cristo encarnar, dentre esses grupamentos que falamos, escolheu Cristo encarnar justamente no grupamento do povo hebreu. Por quê? Porque se tinham muitas conquistas em termos de fé, era preciso reconhecer também que eram dos mais necessitados por conta justamente do orgulho em que haviam se fechado. Então Cristo escolhe encarnar entre eles para, de certo modo, lembrá-los da sua responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E eles haviam recebido muito, então tinham um grande compromisso para com as coletividades, para com os outros povos. Então Cristo vem para estar com eles, para alertá-los, para orientá-los, né? O grupamento desses espíritos que, lembrando, esses espíritos que vieram à Terra foram todos acolhidos pelo Cristo, o Cristo falou-lhes, prometeu-lhes a sua vinda, mas acabou vindo no seio mesmo dos quatro, acabou vindo no seio do grupamento de Israel, né? Do povo hebreu. Então a gente já vai vendo um pouco da característica desse povo e como isso vai repercutindo na sua mensagem. E a gente já vai traçando aí quais são os pontos de conexão desse povo com o surgimento do cristianismo, né? Então, uma figura eminente sobre a qual Emmanuel também vai falar e da qual o Leon Denis já falou aqui é a figura de Moisés, que, digamos assim, em termos de revelações espirituais, em termos de conhecimentos espirituais, é ele quem vai trazer aí fundamentos muito importantes da tradição espiritual desse povo. E é interessante a gente ver que Moisés ele tem aí um vínculo, uma relação com o povo egípcio, com outro desses grupamentos. E a gente vai ver que por meio dele muitos dos conhecimentos muito aprofundados que o Egito mesmo tinha puderam, digamos assim, fluir também para o seio do povo hebreu, que trazia já esse compromisso, digamos assim, forte com o monoteísmo, e muitos dos conhecimentos que Moisés vai trazer dessa sua educação junto ao Egito, né, ao povo egípcio, ele vai imprimir também nessa mensagem ou nos fundamentos dessa tradição espiritual do povo hebreu. Claro, com algumas modificações essas que foram importantes. Então, Emmanuel vai dizer assim, que Moisés, na condição de iniciado, saturava-se dos conhecimentos iniciáticos do povo egípcio, né, sobre o palio ali, sobre a proteção de Termutes, aquela que havia sido a sua mãe adotiva, né, segundo a tradição, a filha do faraó. Então ele foi sendo preparado desde a sua infância, pelas circunstâncias que não eram um acaso,
para desempenhar muito bem a tarefa que ele teria depois. Então ele recebe esses conhecimentos iniciáticos, ele vai acolhendo, vai elaborando tudo aquilo, mas depois, quando ele é chamado pelo Criador, pelo alto, para executar a sua tarefa, ele vai usar tudo aquilo num sentido de começar a rasgar esses véus dos círculos iniciáticos, tornando esses conhecimentos mais acessíveis. Né? Então, esse será um dos pontos capitais da tarefa, digamos assim, do judaísmo, da primeira revelação. Começar a rasgar os véus das iniciações, da iniciação. Começar a abrir os horizontes, preparando o terreno também para a chegada do Cristo, que abriria ainda mais os horizontes, e mais tarde, depois, para o Espiritismo, que viria explicar e desdobrar muito do que já estava lá, por exemplo, no judaísmo, mas ainda com características simbólicas. Mas alguns elementos já começaram a serem desdobrados, a serem levados de maneira ostensiva ao vulgo. E um dos elementos principais é justamente o monoteísmo. Então, o grande compromisso mesmo, a grande tarefa desse povo é a tarefa com o monoteísmo, consolidar na mentalidade coletiva a ideia do Deus único, da unidade do Criador. Deus é um. Então, como Emmanuel diz aqui no item 4 desse capítulo 7, aqui, o que mais admira naquelas tribos nômades desprotegidas, é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. Então veja que interessante. Essa mesma virtude que eles tinham, dessa fé consolidada, firme, foi muito importante para desempenhar a tarefa que tinham, deixando esse legado do monoteísmo. Então Moisés é educado ali à luz dos iniciados e tudo mais, mas aos poucos vai incorporando essa ideia do Deus único, que vem lá de Abraão, que vem dos patriarcas, e ele vai aos poucos moldando então essa revelação espiritual ali no Pentateuco, com a sua mensagem, trazendo alguns pontos já capitais que antes ficavam restritos aos círculos iniciáticos de maneira ostensiva, mas ainda mantendo alguns outros pontos de maneira simbólica. Mas o compromisso ali com o monoteísmo, isso fica gravado nos 10 mandamentos, logo no Sinai, como base para depois a construção do cristianismo e para algo muito posterior, para a posteridade, essa ideia da unidade divina que haverá um dia mais à frente, lá no futuro, de congregar todos os povos da terra sob, digamos assim, essa ideia augusta de um Pai que nos une a todos, e de uma unidade da lei divina, sendo Deus um só, o único Criador. Então, esse é um ponto muito importante, que Leon Denis vai desdobrar aqui no segundo parágrafo. Ao povo de Israel coube um papel considerável. Sua história é como um traço de união que liga o Oriente ao Ocidente, a ciência secreta dos templos à religião vulgarizada. Então veja a dimensão aqui dessa tarefa. Então até então, a religião, essa doutrina secreta da qual a gente tem falado até aqui, estava restrita mais ao Oriente e aos círculos iniciáticos. Quem começa a fazer essa ponte do Oriente para o Ocidente? Justamente o povo hebreu. Quem começa a fazer essa ponte de maneira mais ostensiva dos círculos iniciáticos para a religião vulgarizada? Mais uma vez, o povo hebreu. Então eles têm esse papel essencial, fundamental, de abertura.
Eles vão rasgar véus, né? Algo que, por exemplo, seria muito importante depois para a própria formação da civilização ocidental que temos, algo que o apóstolo Paulo vai fazer, começou lá com o povo hebreu. E não por acaso Paulo, sendo hebreu e tendo toda uma formação específica para a tarefa que viria a desempenhar, Paulo foi um dos principais, digamos assim, elaboradores, um dos principais responsáveis pela formação da civilização ocidental como a temos. Por quê? Paulo deu continuidade a esse processo que o povo hebreu iniciou, de fundir o conhecimento do Oriente com o Ocidente. Então, sendo ele hebreu, seguindo essa linha de abertura, né, trazendo muito arraigada essa ideia do monoteísmo, essa abertura de alguns aspectos-chave dos processos iniciáticos para o vulgo, para a multidão, e juntando isso à formação que ele teve desde a mais tenra infância e juventude, formação na filosofia grega, formação com grandes sábios gregos, e também a sua condição de cidadão romano, de conhecedor do direito romano, dos processos romanos, Paulo conseguiu fazer essa fusão que dá basicamente os pilares da civilização ocidental como a temos ainda hoje. Filosofia grega, a tradição espiritual judaico-cristã, filosófico-moral aí, e o direito romano. Então, você tem esses como os, digamos assim, 3 dos mais fundamentais pilares da civilização ocidental, apresentando aí essa fusão entre o Oriente e o Ocidente. Um dos principais responsáveis por isso, sem sombra de dúvidas, foi o apóstolo Paulo, que era aí um homem de 3 mundos. Hebreu por nascença, por tradição, né? Educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres, com todo o arcabouço da primeira revelação, monoteísmo e tudo mais. Educado aos pés também dos mestres e filósofos gregos, portanto conhecedor da filosofia grega, da tradição grega, e também cidadão romano, conhecedor do direito romano. Ele, como poucos, tinha, portanto, essa condição de universalizar, de fazer essa junção, dando as bases da civilização ocidental. Mas isso justamente porque ele vem nessa mesma toada, ou seguindo essa mesma fonte que Moisés, como também os profetas, o povo hebreu de um modo geral, haviam iniciado, fazendo essa ponte do Oriente com o Ocidente, dos círculos iniciáticos com a religião mais vulgarizada. Então, Emmanuel vai complementar essa fala de Leon Denis aqui, dizendo assim, todas as raças da Terra, está no item 4 aqui, falando sobre o monoteísmo. Todas as raças da Terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Então, é uma dívida que todas as civilizações, todos os povos da Terra terão para com esse que foi o primeiro a apresentar de maneira ostensiva o que antes estava restrito aos círculos iniciáticos. Porque a gente falou, quando estudamos lá o hinduísmo, o próprio budismo, quando falamos dos egípcios, quando falamos dos celtas, nós vimos que nos círculos mais restritos a ideia de um Deus único era natural. Mas para o vulgo, para a multidão, especialmente no hinduísmo, como no povo egípcio, era apresentada a ideia do politeísmo. Agora aqui não. Assumiram esse compromisso. É um Deus único. É claro que muitas vezes o povo, de modo geral, essa coletividade tropeçou também, acabou encaminhando-se para o politeísmo, mas essa ideia perpassa, tem um fio condutor aí, perpassando toda a sua história. Essa ideia ou esse compromisso com Deus único, né? Leon Denis segue nesse mesmo parágrafo. Apesar das suas desordens, das suas máculas, então, a despeito do sombrio exclusivismo, que é uma das faces do seu caráter, tem o mérito de haver adotado, até enraizar-se em si, esse dogma, ou essa verdade, né, essa realidade da unidade de Deus, cujas consequências ultrapassaram as suas vistas, preparando
a fusão dos povos em uma família universal, debaixo de um mesmo Pai e sob uma só lei. Essa perspectiva grandiosa e extensa somente foi reconhecida ou pressentida pelos profetas que precederam a vida do Cristo. Então veja, era algo que ia muito além daquilo que eles mesmos podiam conceber. Eles preparavam ali um fundamento importantíssimo, que será o fundamento no futuro, lá no futuro, sobre o qual se reunirão todos os povos, naquela ideia, um só Deus, um só pastor e um só rebanho. Ou seja, é o Criador, o Pai amoroso de todos, que reúne-nos a todos na condição de irmãos, sob o palio, sob a orientação, a tutela das suas perfeitas e amorosas leis. Então, o primeiro grupamento que, em termos coletivos, conseguiu enraizar-se isso em si mesmo, foi justamente o grupamento do povo hebreu. Existiram aqui ou ali indivíduos que tiveram essa concepção no monoteísmo nas mais diversas culturas, os círculos iniciáticos, mas em termos coletivos, como também vai dizer Kardec no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, foi justamente o povo hebreu. E isso é uma dívida, digamos, de todas as coletividades para com eles. Essa foi a sua tarefa, a sua grande contribuição. E, claro, essa vulgarização de alguns outros conhecimentos. Como Emmanuel complementa, ainda aqui no item 4, último parágrafo do item 4 do capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, o grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus. Então veja, ele foi enviado pelo Cristo, era um emissário do Cristo, um espírito com já um cabedal de conquistas, um médium com faculdades extraordinárias, como dirá Emmanuel. Então ele trazia gravada nele essa determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessíveis ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto como o primeiro, olha que bonito, a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Então, olha o que Denis disse, Só relembrando aqui, sua história é um traço de união que liga o Oriente ao Ocidente, a ciência secreta dos templos, a religião vulgarizada. Então é isso. Moisés, tendo crescido ali, nesse contexto dos círculos iniciáticos do Egito e tudo mais, ainda assim não esqueceu-se da tarefa que havia assumido com Cristo de inaugurar a abertura, de rasgar os véus, a começar por essa ideia fundamental do monoteísmo, de quem ele herdou aí, dos próprios patriarcas, da tradição do seu povo hebreu. Então ele vai abrindo isso. E depois os profetas, como diz aqui Leon Denis, também vão consolidando isso, vão mantendo isso muito, muito firme, sem terem talvez a ideia de que preparavam algo muito mais para o futuro, que seria uma base muito importante para o futuro da humanidade. Era o Cristo que orientava esses espíritos, todos eles em todas as culturas missionárias, cada um com uma tarefa específica. Mas é claro, se ele abriu algumas coisas, nem tudo, muitas coisas ainda ficaram a nível de símbolo. Então a mensagem do judaísmo, a mensagem ali das escrituras, do Pentateuco, ela tem um caráter ainda muito simbólico. A par de verdades fundamentais que estão expressas de maneira clara, existem outros aspectos que estava reservado ao tempo, ao desdobramento da mensagem, tanto com o cristianismo como depois com o próprio espiritismo, estava reservado a esse processo esclarecer. Então é mais ou menos isso que também Emmanuel vai frisar nessa relação entre o judaísmo e o cristianismo, e poderíamos estender o próprio espiritismo. O Emmanuel vai frisar isso no item 3 do capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, quando ele fala assim: estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas.
Então, se houve também abertura, não houve uma abertura plena, total, porque também não era nem o propósito, né? Digamos assim, as coletividades, as massas não estavam também preparadas para uma abertura plena. Estava reservado ao tempo, à vinda do Cristo e depois aos outros desdobramentos, com o próprio Espiritismo, ir esclarecendo essas coisas. Mais adiante, Emmanuel diz: os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Então, eles também vibraram, cultivaram essa ciência secreta, essa doutrina secreta, da qual estamos falando ao longo de todos esses capítulos iniciais da obra. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é, no conjunto, um poema de eternas claridades. Seu cântico de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor de indestrutível de crença e beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. E acrescentaríamos aí uma terceira, que é a do Espiritismo. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Então, Emmanuel aqui traça, né, o fio condutor entre essas duas revelações, que é o que Denis está fazendo, começando aqui com o judaísmo. Então, há uma perfeita conexão entre elas. Moisés dá as bases, o Cristo vai convidar ao voo, né, a patamares maiores de relação com o Criador. Mas está tudo conectado. Então, Moisés, o enfoque ali da justiça, o Cristo trazendo a feição mais expressiva do amor. E aí a gente poderia, claro, fazer a conexão ainda com o Espiritismo que vem nesta mesma linha. Então, mas estamos fazendo isso para mostrar essa conexão. As ideias que Moisés traz, muitas vezes em germe, o Cristo depois as vai desdobrar, elaborar. Né? Como o próprio Denis vai dizer, no terceiro parágrafo, ele diz assim: esse ideal oculto, prosseguindo, transformado pelo Filho de Maria, dele recebeu radiante esplendor, também comunicado às nações pagãs pelos seus discípulos. Então, o Cristo dá a esse ideal que perpassava já a primeira revelação um esplendor ainda maior, transmitindo-o adiante através dos seus continuadores. Então, as conexões que a gente vai fazendo. Denis prossegue: a dispersão dos judeus ainda mais auxiliou a sua difusão. Então, com a diáspora, essa ideia ainda espalhou-se ainda mais. Né? Lembrando que os primeiros seguidores do Cristo eram, em sua maioria, judeus. Né? Então, há uma vinculação profunda. Os primeiros divulgadores do cristianismo, vamos dizer assim, eram, na verdade, judeus. O surgimento da expressão, da definição cristãos é posterior. Né? No início eram judeus que incorporaram a mensagem, a vida do Cristo, a tudo aquilo que haviam aprendido também com a primeira revelação. Segundo sua marcha através das civilizações decaídas e das vicissitudes dos tempos, ele ficará gravado em traços indeléveis na consciência da humanidade. Então, esse ideal do monoteísmo, dessas revelações que foram se tornando ostensivas a partir da tarefa do povo hebreu, haverá de ficar gravado de maneira indelével na consciência da humanidade. Ou seja, tudo daquilo que de divino, né? Então, como Kardec separa lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei mosaica, aquela parte que era a parte mais material, a parte mais humana e aquilo que era divino. Então, aquilo que era divino, o decálogo, por exemplo, vai ficar indelevelmente gravado na história humana, nas consciências humanas, como um fundamento, uma base muito importante. E, claro, devemos a esse grupamento essa contribuição fundamental.
Então, Denis, seguindo adiante nas suas reflexões aqui no capítulo, ele vai começar a falar um pouco, feita essa introdução sobre o arcabouço em que o cristianismo viria a nascer, tendo falado um pouco da história desse povo, das suas características, de como prepararam o terreno para a vinda do Cristo. Ele vai agora falar um pouco do contexto ali que precedeu a vinda de Jesus, como também até um pouco do início da tarefa de Jesus. Ele vai falar um pouco ali de alguns grupamentos, em especial um deles, que teve uma relação mais estreita com Cristo, né? Preciso lembrar sempre que o judaísmo daquele tempo não era um judaísmo monolítico, ou seja, não era uma coisa uniforme. Nós tínhamos dentro do judaísmo concepções diferentes, abordagens diferentes, grupamentos diferentes. Nós tínhamos, por exemplo, os zelotas, que era um grupamento um pouco mais radical, que, por exemplo, buscava até propunha a libertação de Roma por vias da violência. Nós tínhamos os fariseus, que eram aqueles mais dedicados ao estudo da lei, né, à compreensão da lei, os mestres, os rabinos, que dedicavam a vida à interpretação da lei, o desdobramento da vivência da lei divina no cotidiano. Nós tínhamos os saduceus, que estavam muito vinculados mais à questão do templo, né? E nós tínhamos um grupamento, que é o grupamento que nos cabe aqui hoje na reflexão, mais importante para a nossa reflexão hoje, que é o grupamento dos essênios, que era um grupamento bem peculiar em relação aos demais, que vivia uma vida mais insulada, que havia se afastado de Jerusalém justamente por discordar das posturas, principalmente dos saduceus com relação ao templo, com relação ao Império Romano, como se davam as relações deles para com o Império Romano, né? Muitas vezes algumas relações inescrupulosas e tudo mais, algumas divergências também com os fariseus. Então os essênios resolveram ter uma vida ascética mais afastada, principalmente ali no entorno do Mar Morto, mas em toda aquela região, no Monte Carmelo, em outros lugares, eles tinham as suas comunidades, onde viviam ali uma vida de muitas disciplinas, de estudo, de contemplação e de ascetismo mesmo, né? Então o Leon Denis vai comentar aqui dessa relação que muitas vezes alguns historiadores, a história propôs entre o Cristo e os essênios, entre o cristianismo nascente e os essênios, né? Então ele vai comentar do seu ponto de vista, com a perspectiva, com o material que ele tinha à época, e a gente vai trazer aqui algumas contribuições do próprio Kardec, como também de Emmanuel, e de uma outra obra muito interessante, que vão mudar um pouquinho a perspectiva pela qual Denis vai apresentar o assunto. Mas antes disso, ele fala até do próprio contexto de surgimento do cristianismo, como que era um contexto difícil. Ele vai dizer assim, um pouco antes da era atual, ou seja, um pouco antes da era cristã, né? À proporção que o poder romano cresce e se estende, vê-se a doutrina secreta recuar, perder a sua autoridade. São raros os verdadeiros iniciados, o pensamento se materializa e os espíritos se corrompem. Então você tem um momento assim, digamos assim, precedendo a aurora, você tem uma noite escura, uma madrugada bem escura. Muito materialismo, muito sensualismo, muitas guerras, muito sangue, né, por causa das expansões do Império Romano. Corrupção dos valores, né? Muito sensualismo, muito apego à materialidade, muita corrupção no seio do Império Romano. Então eram momentos difíceis. Então essa questão da doutrina secreta, dos conhecimentos espirituais, havia recuado um pouco por conta de todo esse processo. Ele prossegue, a Índia fica como adormecida num sonho, extingue-se a lâmpada dos santuários egípcios, e a Grécia, senhoreada pelos retóricos e pelos sofistas, insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios. Então a Índia, os grupamentos que a gente já falou, né? Os hindus, a Índia estava meio que adormecida, meio isolada do mundo, das questões do mundo, preocupadas com as questões mais espirituais. Os santuários egípcios, a lâmpada já havia apagado, ou seja, muitos dos espíritos já haviam retornado. A Grécia, que era uma das representantes aí dos povos indo-europeus, né, juntamente com os celtas, tinha ali os seus desenvolvimentos, tinha muita coisa, mas havia sido tomada a esse tempo pelos sofistas, pelos retóricos, né, que ficavam muito presos ao racionalismo, etc., e não buscavam uma espiritualidade mais profunda, enfim.
Então era complicado o cenário espiritual, né? Os oráculos ficam mudos, a superstição e a idolatria invadem os templos. Você tinha um contexto difícil. A orgia romana se desencadeia pelo mundo com as suas saturnais, a sua luxúria desenfreada, os seus inebriamentos bestiais. Do alto do Capitólio, a prostituta saciada domina os povos e reis. Aqui ele faz uma referência, talvez até ao Apocalipse, colocando Roma como uma das interpretações para aquela prostituta representada no livro de Apocalipse, né? César, imperador e Deus, lembrando que existia a religião de culto ao imperador, né? O imperador se colocava como o próprio Deus, se entroniza numa apoteose ensanguentada. Então, veja só que era um contexto muito difícil, aquele que antecede a vinda do cristianismo. Como será depois a do espiritismo? Leon Denis está fazendo toda essa jornada conosco, porque mais adiante ele vai nos mostrar a crise social, né, moral, que antecede o advento do próprio espiritismo, com materialismo, com niilismo, ceticismo. Então também foi uma madrugada que precede uma nova aurora. São os ciclos, né? No caso do cristianismo não foi diferente. Mas pouco antes, de fato, do advento do cristianismo, da vinda do Cristo, esse quadro começa a mudar. Por incrível que pareça, e Humberto de Campos vai ressaltar isso logo no capítulo 1 do livro Boa Nova, por incrível que pareça, Roma, marcada por todos aqueles excessos, desequilíbrios, por todas aquelas guerras, pelo sangue, alguns anos antes da era cristã, né, do marco ali do ano 1, tem-se um período de muitas conquistas, de paz relativa, de muito equilíbrio, de muito investimento na arte, né? Era o período do imperador Otávio, aquele que ficou conhecido como Augusto, era o tempo áureo do Império Romano, né? E o porquê disso, né? O porquê nós vamos ver tanto florescimento da arte, da poesia, dos historiadores, dos escritores. Nós temos, nessa época, por exemplo, Horácio, Vigílio, Tito Livio, Ovídio, Mecenas e tantos outros nomes. Por que a gente vai ver um período, por incrível que pareça, em que as espadas e os escudos romanos estiveram, por um tempo, colocados de lado? O porquê disso, Humberto de Campos vai explicar muito claramente. É que a esfera do Cristo começava a se aproximar da esfera terrestre. Então, os espíritos que com ele viriam, né, fazer essa epopeia dos mártires do cristianismo já começavam a se reencarnar, a se aproximar da Terra. E a simples aproximação do Espírito amoroso do Cristo de maneira mais intensa da Terra já criou esse clima de paz. Ou seja, naquela nação, naquele império marcado por tantas lágrimas e sangues e corrupção e sensualismo, houve um período ali de grande florescência e frutificação do belo, do ideal, da luz, da paz mesmo, por conta da aproximação espiritual da esfera do Cristo, com todos os seus emissários, da crosta terrestre. Então aqui Denis prepara, explica ou fala um pouco mais desse contexto. Mas mesmo nesse contexto existiam alguns grupamentos, né, as louváveis exceções, inclusive ali no seio de Israel, que mantinham ou que fugiam, digamos assim, desse contexto difícil que precede, que já sintonizavam com essa esfera do Cristo que começava a se aproximar. E um desses grupamentos é o grupamento dos essênios. Leon Denis vai seguir dizendo assim: entretanto, nas margens do Mar Morto, alguns homens conservam no recesso a tradição dos profetas e o segredo da pura doutrina. Então, naqueles séculos que precedem o cristianismo, se foram difíceis, nós já tínhamos ali, através dos essênios, a expressão de uma busca espiritual mais profunda. Os essênios, grupo de iniciados cujas colônias se estendem até o Vale do Nilo, abertamente se entregam ao exercício da medicina, porém o seu fim real é mais elevado. Consiste em ensinar a um pequeno número de adeptos as leis superiores do universo e da vida. Então eles cultivavam nas suas comunidades esse estudo mais aprofundado sobre as leis espirituais,
sobre as leis do universo e da vida. Sua doutrina é quase idêntica à de Pitágoras. Admitem a preexistência e as vidas sucessivas da alma, prestam a Deus o culto do Espírito. Então, não estão tão fixados como acontecia em Jerusalém, né, lá no templo e tudo mais, às práticas exteriores, né, como no templo, os sacrifícios, os holocaustos, ou as práticas, digamos assim, mais legalistas dos fariseus, que ficavam muito presos à questão do sábado, à questão da pureza ritual. Eles não estavam tão fixados nisso, buscavam mais o culto do Espírito, e faziam isso através da disciplina, do estudo, da contemplação, do trabalho manual, intelectual também, né, das escritas, do serviço caritativo. Então, tinham essa busca mais espiritualizada de fato, né? Já estavam sintonizados com algo mais além e, de certo modo, já estavam mais conectados com o próprio cristianismo primitivo. Muitas das características deles eram características que depois seriam encontradas no cristianismo primitivo. E a gente já vai entender por quê, né? Nos essênios, como no sacerdote Mênfis, a iniciação é graduada e requer vários anos de preparo. Seus costumes são irrepreensíveis. Passam a vida no estudo e na contemplação, longe das agitações políticas, longe dos enredos do sacerdócio ávido e invejoso. Então, muito do que levou eles a esse insulamento foi justamente isso. Queriam se afastar daquilo, não concordavam, então criaram ali as suas comunidades. Aí Denis traz aqui, nosso modo de ver, uma opinião sua, um ponto de vista seu, que a gente vai trazer aqui um ponto de vista do próprio Kardec, como de Emmanuel, que, de certo modo, vão renovar um pouco o ponto de vista de Denis. É claro que Denis fala aqui da perspectiva que ele tinha à época, né, com os historiadores, os recursos que ele tinha, as informações espirituais mesmo que ele tinha. Mas a gente vai ver Kardec, Emmanuel e outros benfeitores vão nos trazer um ponto de vista um pouquinho diferente, porque ele vai dizer assim, ó, foi evidentemente entre eles que Jesus passou os anos que precederam o seu apostolado, anos sobre os quais os evangelhos guardam um silêncio absoluto. Tudo o indica, a identidade dos seus intuitos com os dos essênios, o auxílio que estes lhe prestaram em várias circunstâncias, a hospitalidade gratuita que, a título de adepto, ele recebia, e a fusão final da ordem com os primeiros cristãos, fusão de que saiu o cristianismo esotérico com S. Então aqui ele está falando dessa relação do Cristo com os essênios, que é um assunto muito polêmico ao longo dos séculos e tudo mais, mas que o Espiritismo vai lançar novas luzes para a gente entender, né? Só mais um parágrafo que ele complementa, ele diz assim, mas na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante vasta, bem superabundante de luz e de amor para nela sorver os elementos da sua missão. Jamais a terra viu passar maior espírito. Uma serenidade celeste envolvia-lhe a fronte. Nele se uniam todas as perfeições para formarem um tipo de pureza ideal de inefável bondade. Então, Leon Denis, ele, em algum aspecto, parece dar a entender que o Cristo teria estado com os essênios, aprendendo alguma coisa com eles, mas, ao mesmo tempo, com essa outra fala dele, ele fala a sua alma era muito vasta já por si mesma para precisar das informações desses círculos iniciáticos, até mesmo dos essênios. Então, nesse sentido aqui, ele vai mesmo mais na linha do próprio Kardec. Quando vai comentar, por exemplo, acerca dos essênios, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de notícias históricas, Kardec vai dizer assim, pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Então, Denis aqui fala que ele teria passado tempo lá com eles e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ele frisa também que ele já era uma alma por si muito grande para, digamos assim, estar ali com eles no sentido de aprender com eles. Não. E é o que Kardec reforça aqui também, né? Muitos acreditaram que pelas similitudes, pelas semelhanças da mensagem que transmitiam, das características de vida,
talvez o Cristo tivesse estado com eles e até aprendido com eles. Mas não é essa a ideia. Que Jesus os conheceu, isso não padece dúvida, né? A historiografia, de modo geral, vai considerar isso, porque era uma comunidade bem conhecida à época, e o próprio Espiritismo. Humberto de Campos, por exemplo, no livro Boa Nova, vai falar de diálogos que João Evangelista, por exemplo, teve com os essênios. Ele teve uma dúvida, inclusive, no diálogo que ele tem com eles, depois ele vem tirar essa dúvida com Jesus. E Jesus fala para ele, ainda fala assim que os essênios ali, em alguns aspectos, não tinham compreendido algumas coisas, né? Então, essa relação com os essênios, o fato de ter conhecido os essênios, de ter estado com eles, isso não padece de dúvidas. Mas a ideia é que Jesus esteve com eles, ainda mesmo antes de começar a sua tarefa pública, não na condição de um aprendiz, né, de mais um filiado à comunidade, mas, como veremos, na condição de alguém que foi estar com eles para ensiná-los, para orientá-los. Porque os essênios haviam assumido também uma tarefa, um compromisso de serem espíritos que haveriam de secundar, de amparar a tarefa do Cristo, de ser dos primeiros a, digamos assim, acolherem a sua mensagem e iniciarem o processo de divulgação, de levar essa mensagem adiante. Emmanuel vai falar sobre isso também no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, no item 2, ele, nessa mesma linha de reflexão aqui que Denis, né, vai trazer, Kardec trouxe, ele vai dizer assim, no item 2, muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O que Emmanuel está dizendo? Que até entre espíritos mais vinculados ou mais próximos da Terra, ainda não desprendidos dos preconceitos, das limitações, digamos assim, do conhecimento e do pensamento humano aqui na Terra, acabam por repetir essa ideia, por, digamos assim, abalizar essa ideia de que o Cristo teria ali aprendido com os essênios. Mas os espíritos verdadeiramente estudiosos, já desprendidos, que veem as coisas mais altas, não padecem de dúvida. O Cristo, desde a mais tenra juventude, ele sempre esteve consciente, ou sempre esteve de porte das suas faculdades de um espírito puro, né? Não sujeito a qualquer influência da matéria, portanto, não sujeito a qualquer limitação das suas capacidades e das suas faculdades imensas, né? Ele acrescenta, o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então veja, desde jovem, digamos assim, desde o início da sua tarefa, o Cristo sempre esteve consciente. Por quê? Porque ele é um espírito puro. Um espírito puro não sofre, não está sujeito a qualquer influência da matéria. Então isso vale até para as limitações das faculdades, para o esquecimento temporário. Não tem isso. O Cristo sempre esteve consciente. Lembremos lá daquele caso, também narrado no livro Boa Nova, se não me engano no capítulo 2, né, quando Jesus, Maria quer ali, digamos assim, encaminhar o Cristo, vai buscar ali influências junto ao templo para encaminhá-lo e tudo mais. Quando ela volta, o Cristo está esperando ela e então diz a ela, mãe, acaso não tenho demonstrado a minha comunhão com o Pai? Como a dizer assim, eu sei muito bem o que eu vim fazer, fique tranquila. Então, ali com 12 anos, ele já estava muito consciente. Então, Emmanuel aqui vem na mesma linha de Kardec e também complementando aqui Denis, né? Por que a gente falou que às vezes a leitura que você faz aqui de Denis é um pouco polêmica? Porque às vezes pode-se entender que Denis estaria sugerindo que ele esteve lá aprendendo, mas lendo os dois parágrafos aqui, a gente vê que, na verdade, Denis frisa que o Cristo já era, por si mesmo, grande demais para necessitar desses recursos. E se esteve com os essênios, como veremos, esteve também para orientá-los, né? Não para aprender com eles, para convidá-los também a secundar a tarefa que ele iniciava.
E é um livro, é uma obra muito interessante, espírita, que vai nos trazer informações que vão, digamos assim, complementar ainda mais isso aqui, né? Vão corroborar isso aqui ainda mais. É uma obra, a única obra psicografada, pelo menos que eu tenho notícia, né? Do professor Eurípides Barçanufo, grande espírito Eurípides Barçanufo, grande missionário de Sacramento, através da médium Corina Novellino, que foi sua grande continuadora em Sacramento, que esteve sempre ali muito vinculado ao trabalho do Chico também, né? Sempre interagindo muito com o Chico, que inclusive inaugurou a sua tarefa ali em Sacramento, ou seja, assumiu de fato a tarefa em Sacramento, após uma visita que ela fez ao Chico em Pedro Leopoldo, em que ela recebe uma mensagem psicografada de Eurípides Barçanufo através do Chico, orientando-a ao trabalho. Então ele escreveu um livro muito interessante chamado A Grande Espera. E esse livro vai se passar justamente nesse início aí da tarefa do Cristo, antes mesmo da sua tarefa pública, e vai falar sobre os essênios. A obra, segundo consta, segundo as informações que nos chegaram, né, através também com orientações do próprio Chico, fala de uma das encarnações de Eurípides Barçanufo, uma encarnação que ele teve àquela época, em que ele veio a ser um essênio, participar de uma daquelas comunidades essênicas. Bezerra de Menezes estaria ali também como um dos personagens, e fala inclusive dessa interação do Cristo, ainda adolescente, à época com os essênios. De fato, o Cristo visitando os essênios, estando com eles, mas no sentido de orientá-los. Porque aquelas comunidades, ou muitos daqueles espíritos que estavam naquela condição, naquelas comunidades essênicas, haviam assumido um compromisso de serem, digamos assim, aqueles que acolheriam a mensagem e que dariam um primeiro impulso à mensagem cristã. Daí a similitude das características da sua vida com os primeiros cristãos também. Eles haviam assumido esse compromisso. Então Cristo, quando vem, antes de inaugurar a missão pública, vai ter com eles, orienta-os em alguns aspectos que estavam se equivocando, traz ali algumas orientações, preparando-os para quando a missão pública de fato fosse começar. Fala, inclusive, essa obra da desencarnação de Eurípides como, aí, digamos assim, o primeiro mártir cristão de fato, antes mesmo de Estevão. Na obra ele se chama Marcos, é o essênio que se torna o seguidor do Cristo e é o primeiro a ser martirizado por conta da divulgação das ideias do Cristo. Por isso a obra se chama A Grande Espera, porque ela fala da espera dessas comunidades essênicas, aguardando o enviado, o divino emissário, que eles aguardavam com grande expectativa a fim de que pudessem realmente empenhar a missão com a qual haviam se comprometido. Então são fontes diferentes, uma fonte aí bastante confiável, né? Que nos levam, nos apontam para o mesmo sentido nessa relação do Cristo com os essênios, né? Tanto Kardec, quanto Emmanuel, quanto Eurípides Barçanufo, como o próprio Denis, quando se faz uma leitura aqui mais aprofundada, mais meditada do trecho que ele traz, a gente vai vendo que o Cristo de fato conheceu os essênios, esteve com eles, mas na condição de orientador. Ainda quando jovem, quando adolescente, antes da sua tarefa pública, sempre esteve já muito consciente do que veio fazer, sempre já esteve de posse das suas faculdades, da sua grandeza espiritual, e então veio estar com eles para chamá-los, digamos assim, ao serviço, né? Então é uma das poucas obras, ou pelo menos a única obra assim, que eu li até hoje, dentro do Espiritismo, que vai falar, esclarecer um pouco mais desse período da vida do Cristo, sobre o qual os evangelhos nos falam muito pouco, a sua adolescência ali, né? O período antes do início da sua missão pública. Depois do seu encontro ali com os doutores no templo e tudo mais, até o início da sua missão pública, a gente tem muito poucas informações. Então essa obra de Eurípides Barçanufo, fica aí a dica para que leia, uma obra muito bonita. Ela traz essas informações nesse sentido, né? Pois bem, creio que por hoje nós vamos ficando por aqui. A nossa ideia, como falei, nesse estudo era trazer as bases, falar um pouco da primeira revelação, do povo hebreu, de Moisés, dessa tarefa de abertura que se inaugurou com eles, né? O traço de ligação do Oriente com o Ocidente,
da filosofia, da doutrina secreta, dos ciclos iniciáticos com a religião mais vulgarizada, o seu compromisso importantíssimo com o monoteísmo, que seria um fundamento muito importante não só para o cristianismo, como também para o futuro da humanidade, e essa relação do Cristo do cristianismo com o judaísmo, do Cristo com algumas correntes judaicas, especialmente aqui com os essênios. No próximo estudo, a gente dá prosseguimento, agora já entrando de fato no cristianismo, no processo de nascimento, de surgimento, e como foi o seu desenvolvimento, o desdobramento ao longo dos anos, ali no cristianismo primitivo ainda, e depois também dos séculos, né? Como que a ideia, o pensamento cristão foi sendo transformado, foi se consolidando, enfim, quais as características que ele foi apresentando ao longo dos séculos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, que Jesus siga nos inspirando sempre. Um grande abraço e até o próximo episódio.